Olá, estamos de volta com mais uma sabatina do Jornal Agora, sempre em oferecimento da ACID e, claro, com o apoio da OAB Divinópolis, a sua oportunidade de conhecer melhor quem são os candidatos aqui de Divinópolis nas eleições deste ano. Primeira entrevista já foi, agora temos a segunda, outra mulher muito representativa aqui em Divinópolis. Flávia Gontijo, candidata a deputada estadual, seja muito bem-vinda ao Jornal Agora. Obrigada, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Desta vez aí com um diálogo mais ampliado aí com a comunidade também, e cumprimento a todos que estão nos assistindo, em especial a audiência do Agora. Isso aí, Flávia, seja muito bem-vinda. A primeira parte da entrevista, né, nós faremos com as perguntas feitas pela redação do Jornal Agora, depois nós temos a parte com as perguntas sorteadas com as entidades representativas. Vamos agora à primeira pergunta, Flávia. Divinópolis tem várias mulheres se candidatando para deputado estadual, inclusive com pautas parecidas das suas. Qual é o seu diferencial em relação a elas? Eu faço parte de um grupo que é historicamente marginalizado. 90% dos meus pares estão na prostituição. 89% são expulsas de casa em razão de sua identidade de gênero. Os nossos índices de empregabilidade são baixíssimos. Logo, a minha presença na política e o meu diferencial na política é mais do que uma vontade, é uma necessidade. Se eu não me colocar nesse espaço, Bruno, daqui a pouco a sociedade vai ditar os espaços onde eu tenho que circular. E os espaços que a sociedade me quer, como todos sabem, não são nada bons. Logo, o meu diferencial é que eu sinto na pele as opressões, eu sinto na pele a marginalização em muito maior potencial do que uma mulher cis, branca, privilegiada, e que, se já são oprimidas em maior ou menor grau, a opressão vinda na direção de uma mulher trans é muito mais potente. Entendi, Flávia. Vamos para a próxima pergunta. Como você explica a doação de quase R$50 mil que você recebeu, segundo o TSE, da candidata Laís, que estava aqui agora há pouco? Isso está documentado no TSE, uma doação de quase 50 mil. Como é que você explica isso? Laís Soares é uma querida, né, que eu tive uma construção muito boa com ela de 2 anos. Né, nós fomos idealizadoras de um mundo muito melhor, de uma política feita por mulheres, né, temos pautas muito parecidas, né, e a gente tem essa construção. E eu acho muito simbólico, muito significativo a Laís, uma mulher branca, privilegiada, uma mulher cis, querer ter tido a sensibilidade de querer dar a mão para uma mulher trans. Quando ela faz isso, Bruno, ela me retira de um lugar de marginalidade na qual, eu já disse isso anteriormente, historicamente eu sou colocada. Então nada mais legítimo do que uma mulher cis dar visibilidade a identidades historicamente apagadas. Então eu vejo isso como algo muito positivo, né? Porque a Laís poderia reter todo o fundo que veio direcionado a ela, só para ela, mas ela quis dar visibilidade e quis me colocar nesse espaço de disputa da política institucional, e eu acho que esse exemplo, inclusive, tem que ser replicado, porque quanto mais mulheres nós tivermos nos espaços de decisão, mulheres diversas e plurais, como é a sociedade, nós vamos ter uma conjuntura muito menos excludente. Tá certo, vamos para a próxima pergunta. Em um eventual segundo turno, com Zema e Calil, os dois candidatos que têm mais pontuação nas pesquisas, você sendo eleita à Assembleia Legislativa, né, que é o cargo que você está concorrendo, quem terá seu apoio no segundo turno e por quê? Então, a gente precisa entender que nós estamos numa conjuntura extremamente conservadora, numa estrutura extremamente excludente, no qual, né, os respingos de todas essas características vêm diretamente a mim. Então, claro que eu vou apoiar uma candidatura progressista, claro que eu vou apoiar pessoas que defendem pautas não excludentes, pautas que possam fomentar a inclusão e que possa minimizar o preconceito contra todos os grupos sociais, e eu vejo isso muito materializado na pessoa do Calil. O Zema vejo uma pessoa mais isenta, uma pessoa mais moderada, e que infelizmente eu não vejo ele levantar, né, nenhum tipo de bandeira ou de defesa em relação a grupos historicamente marginalizados. O Calil, então, está mais próximo daquilo que eu acredito de ideal de um governante, um futuro governador do povo mineiro. Ainda puxando sobre esse assunto, Flávia, caso o candidato que você apoie para o governo de Minas não vença, como você disse, o Calil, o candidato que você deve apoiar no segundo turno, caso ele não vença, como você pretende articular, sendo oposição na Assembleia Legislativa, para mesmo assim conseguir recursos? A oposição é algo extremamente essencial na democracia, no ambiente democrático, é algo extremamente importante no sentido de evitar e de coibir que o gestor cometa alguns abusos, né? Então nós vamos
ter sim capacidade de diálogo, capacidade de quebrar barreiras, capacidade de construir pontes, né? E isso se faz com diálogo, com articulação, né? Então nós não podemos colocar o preconceito, que é um conceito antecipado, com relação a alguém que não comunga talvez os mesmos ideais que eu. Se eu estou me colocando nesse espaço da política institucional, é para dialogar e, inclusive, a gente precisa recuperar, Bruno, essa capacidade de sentar na mesa e conversar com pessoas diferentes. É muito fácil a gente estar perto de quem pensa igual, alguém que tem afinidade de ideias, mas o grande desafio da política, de fato, é colocar todo mundo à mesa e que a gente possa deixar as nossas ideologias de lado e focar naquilo que é a prioridade para o povo mineiro, porque o povo mineiro não pode mais ficar à própria sorte, julgar a própria sorte das discussões ideológicas. Tá certo, Flávio. Vamos agora para a última pergunta dessa primeira parte da nossa sabatina. Você é a primeira candidata a deputada estadual trans do Centro-Oeste em toda a história. Na sua opinião, por que demorou tanto tempo para aparecer uma candidatura desse tipo? Uma pergunta interessante, mas é mais interessante falar que eu não seja exceção, né? Mas que daqui a pouco isso possa ser regra, né? A gente possa ter nos espaços democráticos pessoas de todos os grupos sociais, não só pessoas LGBTQIA+, mas PCDs, negros, né? Enfim, os nossos espaços democráticos precisam ser reflexo do que é a sociedade diversa e plural. E a gente sabe que, sobretudo, mulheres trans, nós temos índices de empregabilidade baixíssimos, Bruno. Muito em razão de nós sermos evadidas do espaço escolar desde muito cedo, né? Em razão de bullying, de discriminação, de preconceito, de um ambiente hostil, pouco humanizado e pouco acolhedor, que nos afugenta dos estabelecimentos escolares, que nos afugenta do direito à educação. Então, sou, acho que, um ponto fora da curva nesse sentido. Eu acho que eu consegui ser resistência, eu acho que eu consegui, de certa forma, estar neste espaço também, porque eu venho de uma estrutura familiar, entre aspas, né, que era privilegiada. Meu pai, policial militar, minha mãe, professora, né? Então, acredito que, mesmo sendo trans, eu consegui enfrentar muito menos dificuldades do que enfrenta uma mulher trans, negra, periférica, sem acesso à educação. Então, acho que demorou mais do que deveria realmente, mas foi o tempo que a gente levou aí para encontrar aí capacidade de diálogo, capacidade de conseguir tirar, né, dessa conjuntura tão conservadora esse preconceito contra pessoas que são diferentes e que não estão no padrão convencionado pela sociedade. Tá certo, Flávia. Vamos agora para a segunda parte da nossa sabatina com as perguntas das nossas entidades representativas. Sempre, claro, em oferecimento de ACID Divinópolis e com apoio da querida OAB, sempre conosco aqui no Jornal Agora. Está pronta, Flávia, para a segunda parte? Vamos lá. Inclusive, quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas aí. Isso é muito bom para o ambiente democrático. Um abraço aí para todos, todas e todes. Isso aí, vamos para a primeira pergunta. Quais são as suas propostas para o setor de cultura? Grupo Baal de Teatro que mandou essa pergunta. Maravilhosos, inclusive eu sou, né, uma incentivadora da cultura, lá em Abaeté sou madrinha de uma casa da cultura, Escola de Arte Cidade Menina, inclusive mandar um abraço pro pessoal, né? A gente sabe, Bruno, que numa conjuntura nacional a cultura sofreu diversos cortes, né? Nós tivemos aí um retrocesso no ambiente cultural, né? De um Ministério da Cultura, fomos reduzidos a uma Secretaria de Cultura, inclusive com gestores pouco técnicos, né? Então, uma das propostas é criar projetos de leis para que as pessoas que forem ocupar secretarias estaduais de cultura, ministérios de cultura, sejam pessoas técnicas, né? Não podem ser nomeadas ao bel prazer do gestor, que seja a nível federal ou estadual ou municipal. A gente precisa ter critérios para que essas pessoas possam colocar nesses espaços, para que a gente não haja percas nos equipamentos da cultura, para que a gente não haja retrocessos, para que não inviabilize editais, para que não inviabilize recursos, para que gestores que deveriam promover a cultura não sejam, de fato, entraves para que a cultura possa chegar em todos os espaços, inclusive lá no interior, né, onde no território acontece um movimento maravilhoso de pessoas que estão fazendo cultura e fazendo acontecer. E também a gente desmistificar essa ideia de que cultura só sai dos grandes centros, né? A gente sabe que o interior tem uma potência enorme para fazer cultura, para levar cultura, e isso é importante. Então, eu acho que a partir de estabelecimento de critérios técnicos para que os gestores culturais sejam de fato técnicos, com qualificação, com formação, com competência, a gente vai conseguir aí estar levando cultura de forma muito mais coletiva, de forma muito mais democrática para todos os cantos desse país. Tá certo, vamos para a próxima pergunta então. Muito obrigado ao Grupo Baal de Teatro. O movimento pró-armas cresce no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Pergunta da Jéssica Coelho, internauta. Obrigada, Jéssica.
é bem engraçado. A gente vê aí um crescimento enorme do clube do tiro e a gente não vê um crescimento do clube do livro, né? Eu adoraria que surgissem nas diversidades clubes dos livros e eu vejo crescimento aí somente, sobretudo no interior, de clube do tiro. A gente sabe que a pauta armamentista foi o carro-chefe para a eleição do presidente Bolsonaro, né? O eleitor aí foi ludibriado, foi enganado com a falácia de que eles estariam seguros se tivessem uma arma em mãos. Na verdade, isso é uma grande responsabilidade, é querer retirar do Estado a capacidade de gerir política pública de segurança. E a gente sabe que o trabalhador, ele não tem acesso hoje em dia nem à comida, nem à cesta básica mais, porque com essa alta dos alimentos, as pessoas estão tendo que escolher entre comprar roupa ou comprar comida. O que dirá para comprar uma arma? Então foi assim, uma ilusão muito grande que as pessoas foram envolvidas e que a gente precisa entender que quem tem que guardar a vida das pessoas, quem tem que guardar a segurança pública é o Estado em todos os seus níveis e não o cidadão. O cidadão não tem qualificação para ter uma arma em mão, não tem condições psicológicas nem emocionais para ter uma arma em mãos e a gente não pode retroceder voltando à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, porque sempre a reação a uma ofensa vai ser desproporcional à ofensa recebida. As pessoas não têm norte, não têm orientação e não têm condições emocionais, psicológicas para operarem uma máquina sem estragar uma vida. Né? A gente sabe que até no âmbito formal, institucionalizado, armas já fazem um estrago, como a polícia, muitas vezes que cometem erros que sacrificam a vida de pessoas inocentes, o que dirá um cidadão que não tem nenhuma formação e não tem nenhuma qualificação. Então, eu adoraria que as pessoas substituíssem armas por livros, esse é meu desejo e vai ser a minha luta enquanto parlamentar. Tá certo, Flávio, vamos para a próxima pergunta. Como pretende viabilizar estímulos à inovação e ao investimento em novas tecnologias? A pergunta é da CID, parceira nossa, que contribui com a nossa sabatina. Maravilha! Então a gente sabe que a gente tem aí, nós estamos na era tecnológica, a gente precisa aí desenvolver projetos-leis que fomentem a inclusão digital, Bruno. A gente sabe que hoje a gente precisa desenvolver aí cursos técnicos de tecnologia para que os jovens possam desenvolver aplicativos, possam desenvolver aí softwares, possam desenvolver games aí, enfim, a gente precisa criar uma economia, né, um orçamento que priorize recursos para a formação dos nossos jovens na era tecnológica. A gente sabe hoje que a educação, inclusive, pode ser um instrumento que pode ser usado para que novas tecnologias sejam desenvolvidas. Né? A gente sabe que o nosso sistema educacional é arcaico, o nosso sistema educacional não é nada inovador, então a gente precisa, inclusive, colocar isso, né? Que seja criando aí disciplinas transversais também, né? Que possam colocar nos currículos escolares, disciplinas que fomentem, né, a tecnologia, que possam aprender a desenvolver aí pequenas tecnologias, para que o jovem possa ter aí o início, né, de uma inovação tecnológica que o possa, inclusive, fazê-lo pretender depois buscar cursos tecnológicos, inclusive a nível superior. Então, acho que já é um bom caminho a gente tentar aí dialogar com o Ministério da Educação e com a Superintendência de Educação, para que a gente possa, quem sabe, colocar essa questão da tecnologia como disciplina em currículo escolar. Tá certo, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta vem da Faculdade UENG. Nos últimos anos, especialmente em razão da pandemia, vivenciamos grande evasão escolar. Quais são as suas propostas para a permanência estudantil nas escolas? Pergunta da UENG. Beijo para a UENG, sou egressa da UENG, maravilhosos. Eu tenho uma das propostas, Bruno, que fala sobre o fortalecimento dos conselhos tutelares. Né? Eu fui conselheira tutelar por 6 anos e a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que os estabelecimentos escolares estão obrigados, em lei, a reportarem aos conselhos tutelares casos de evasão escolar. Eu peguei diversas vezes escolas que não reportavam aos conselheiros tutelares casos de evasão escolar, seja porque o aluno era indisciplinado, seja porque o aluno era visto como pobreza, o que isso é terrível. Né? Porque uma vez que a gente acha que um aluno é problema, que um aluno é melhor que ele esteja afastado da escola do que dando trabalho na escola, a gente está vivenciando um ambiente extremamente segregador e excludente. Né? E a gente sabe que quase sempre questões familiares, como alcoolismo, violência doméstica, desaguam nos ambientes escolares. E aí a gente sabe que professores não têm condições de lidar com essas questões, porque eles não têm qualificação e não têm formação para isso. Nós estamos brigando desde o ano de 2019 para que o governo de Minas possa
implementar a lei que já está aprovada desde 2019, que torna obrigatória a presença de assistentes sociais e psicólogos na educação básica. O governo de Minas, infelizmente, pingou assistentes sociais e psicólogos nas instituições de ensino. Um assistente social e um psicólogo para cada 6 escolas. É um absurdo, é uma falta de atenção, não só à categoria profissional que merece respeito, e muito mais com as famílias e com as escolas, que inclusive não conseguem, né, demandar para os assistentes sociais e para os psicólogos todas as demandas que acontecem no ambiente escolar, que são diversas, que são sociais, que são de caráter psicológico. Então, isso é fato, né? Eu acho que eu vejo como primeira medida a gente fazer esse tipo de coisa. E, né, no mais, a gente começar também a fazer com que os espaços escolares, de fato, possam ser acolhedores e humanizados. Né? A gente sabe que, por exemplo, uma criança ou um adolescente, ele evade da escola porque não encontra acolhimento, né? Não encontra um ambiente humanizado onde ele possa ser quem ele é, né? Onde ele possa desenvolver todas as suas capacidades plenas, inerentes a uma pessoa. No ambiente escolar são sufocados, não se sentem atraídos pelo espaço escolar, e isso infelizmente vai desencadear uma evasão escolar enorme. Então acho que trabalhar em conjunto com Estado, sociedade, família, comunidade, órgãos competentes, e criar também, né, um espaço onde as pessoas possam ser acolhidas independentemente de qualquer outra coisa, sem exclusões. Vamos para a próxima pergunta, respondida esta da Faculdade UENG. Da UENG nós vamos para a FIENG, que também está participando aqui da nossa sabatina. Como a candidata poderá ajudar a Prefeitura a traçar um plano de desenvolvimento para Divinópolis e região? Pergunta da FIENG. Um abraço para a FIENG. Então, eu tinha falado anteriormente que a gente trabalha, né, com diálogos, a gente trabalha com dados, a gente precisa de fazer um mapeamento e entender o que é demanda, né, nessa temática para Divinópolis. Sem dados, sem mapear tudo aquilo que é demanda para Divinópolis nessa temática, é impossível, né? Isso o município precisa viabilizar, o município precisa conhecer o seu território, conhecer as potencialidades, conhecer os pontos fortes, conhecer os pontos fracos, para que, né, a gente tenha aí um relatório, para que a gente possa, a partir de um relatório conciso, um relatório detalhado, a gente consiga de fato intervir e ver o que é possível, de destinação de recursos, orientação sobre previsão de orçamento, né? E a gente precisa entender o orçamento dos municípios, que é uma realidade muito particular, no qual eu, né, como candidata, não tenho acesso ainda. Eu preciso acessar esse espaço para entender de orçamento, para entender o que o município tem feito, para que a gente possa, de fato, ter condições de fazer algum tipo de intervenção, Bruno. Vamos para a próxima pergunta. Vou dar uma mexidinha aqui. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 e gera grande discussão sobre a sua efetividade. Qual a sua opinião sobre o tema? Pergunta da UNA. Um abraço para a UNA. Gera uma polêmica muito grande. Há pessoas que têm pontos de vista distintos. Eu, como assistente social, né, eu sou contra a reforma trabalhista. Eu acho que ela precarizou muito a situação do trabalhador. A gente acha que a gente já tinha poucos direitos, né, e hoje a gente tem muito menos direitos. Então a gente precisa, de fato, de pensar na situação do trabalhador, né? A gente precisa pensar que é o trabalhador que move esse país, e ele precisa de garantias, ele precisa de direitos. Por exemplo, quando você flexibiliza, por exemplo, o salário do trabalhador, isso é inegociável, isso é garantido em carteira assinada, isso deve ser garantido direito a férias, a 13º, que foram conquistas históricas do povo trabalhador, e que são direitos inegociáveis, independentemente de quem está assumindo, né, a conjuntura política nacional. E a gente precisa entender que essas garantias deveriam ser política de Estado e não política de governo, porque política de governo, elas funcionam ao léu e à vontade de quem está na gestão naquele momento, né? E aí depois há percas, como houve agora, né? E a gente precisa então pensar sobre isso. E quando eu falo sobre isso, é mais do que eleger um presidente, seja ele qual for. É eleger também um congresso, é eleger uma assembleia, é eleger governadores que de fato possam referendar as ações do governo federal, para que ele tenha governabilidade. Então não é só colocar Lula, Bolsonaro, Simone Tebet ou quem quer que seja, mas é colocar pessoas que estejam alinhadas com os ideais desses candidatos para o povo brasileiro, para o povo mineiro.
Tá certo, Flávio, o tempo passou voando, nós já chegamos à nossa última pergunta. Agora você tem 1 minuto para suas considerações finais, pode se direcionar para essa Câmara. Queridos eleitores, eleitoras, sou Flávia. Eu sou uma mulher imprevisível que nunca imaginei estar neste espaço da política institucional. Talvez por não vir de uma família rica, por não vir de uma família conhecida na política. E é por isso que eu acredito que os espaços democráticos, os espaços de decisão precisam ser cada vez mais oxigenados e ocupados por pessoas de grupos sociais diferentes. Então peço que vocês sejam coerentes. O brasileiro, infelizmente, vota muito por emoção, por dever obrigação, por dever favor. Não é a hora disso, é a hora de vocês votarem e analisarem candidatos na perspectiva técnica, na perspectiva de que coincidam com as vontades de vocês para o nosso país, para o nosso Brasil, para o nosso estado e para a nossa cidade. Então, se vocês se identificam comigo e querem de fato uma mudança, Flávia 77122 pela mudança e pela ocupação dos espaços. E o fato de eu ser uma pessoa LGBTQIA+, não pode ser determinante no jeito que a sociedade me trata. Conto com vocês, obrigada. Tá certo, Flávia, muito obrigado pela sua participação, boa sorte na sua campanha. Obrigada, Bruno, um abraço. E você que ficou ligadinho com a gente, não se esqueça, amanhã tem mais uma rodada de sabatinas aqui no Jornal Agora. 7h30, Gleide Andrade, 8 horas, Professora Daí. Te espero aqui amanhã, sempre em oferecimento de ACID, claro, com o apoio da OAB.